Olá a todos, este é o último vídeo da série de 10 vídeos para a celebração dos 10 mil inscritos dos canais Fuja da Mentira e Inteligentista. Se você gostou dessa série de 10 vídeos em menos de uma semana, conforme prometido, eu já fiz um vídeo passado onde eu solicitei também apoio a outros dois canais. E, bom, se esses dois canais, que eu vou deixar o link abaixo para vocês darem uma olhadinha, se esses dois canais, os dois, não pode ser um só, os dois, tem que atingir 10 mil inscritos, os dois. Um é mais fácil atingir 10 mil inscritos, outro é um pouco mais difícil, que nem eu fiz da outra vez. Então, os dois canais atingirem 10 mil inscritos, eu faço outra série de 10 vídeos em uma semana. Muito obrigado a todos pelo apoio. Então vamos lá. Hoje o que eu vou falar? Vou falar sobre a diferença entre a ciência de mentira e a ciência de verdade. A ciência de verdade é uma ciência forte, a ciência de mentira é uma ciência do consenso, é uma ciência politicamente correta, uma ciência que não quer a verdade, ok? Ela quer o consenso. O que mais exemplifica isso? Tem um ato que exemplifica demais a ciência do consenso, essa ciência horrorosa, esse monstro medonho, que foi o rebaixamento de Plutão, que deixou de ser um planeta. O sistema solar tinha 9 planetas e o pessoal rebaixou Plutão para ele não ser mais um planeta. Por que isso? Por que aconteceu isso? Esse rebaixamento foi supersticioso. Eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Basicamente, outros 3 corpos seriam incluídos no sistema solar como planetas e o sistema solar teria então 12 planetas. Com 3 novos planetas. Olha que legal, teria 12 planetas. Só que tem um problema para quem é supersticioso. Por quê? Porque para quem trabalha com ocultismo, o número 10 representa muitas coisas. São 10 Sefirot para quem é cabalista, tem 10 não sei o que para quem é astrônomo, não sei o que, astrólogo, e tem muitas coisas de ocultismo aonde cada representação de um número de 10 é um planeta. De repente, se você tem 12 planetas, olha o ocultismo aqui. Então o que o pessoal fez basicamente foi tirar Plutão como planeta para tirar os outros 3 como planeta, ficar com 8 planetas e incluir um novo, que eles estão chamando de Nibiru, planeta X ou qualquer coisa do tipo. Então teria 9 planetas e o Sol, formando então os 10. Então o que eles precisam é sempre ter um Sol representando um poder maior e depois os outros 9 planetas, ok? Representando características. Para quem é ocultista sabe o que eu estou falando, por favor, quem não for, não estude isso. Não é uma coisa positiva. Eu vou ainda falar sobre outras coisas aqui, vocês vão entender por que não é positivo. Mas não é positivo, tá? Fuja disso. Mas o que o pessoal quis fazer foi, por causa de coisas ocultistas, retirar os 4 planetas, os 3 novos e mais Plutão, para depois agora falar que o sistema solar tem uma inclinação específica, não sei o que, porque tem um planeta, etc, blá 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 blá. Se esse planeta existe ou não, eu não sei, eu até acredito que ele exista, ok? Eu até acredito que ele exista. Mas o que eu não acredito é que o sistema solar só tenha 10 planetas especificamente. O que eu não acredito é que o ocultismo deve definir a ciência. Isso eu não acredito. Pode ter mais um planeta? Pode sim. Tem várias indicações de que há um outro planeta aí. Agora, eu não acredito que a gente deva trabalhar a ciência com ocultismo, beleza? Então o que o pessoal fez? O pessoal fez uma votação, tá? Uma votação para definir a verdade. Se Plutão era ou não era planeta, para rebaixar ou não Plutão. Então é como se fosse assim, eu tenho 2 pesquisadores, um diz 1 mais 1 é igual a 2 e o outro diz 1 mais 1 é igual a 5. E aí eles começam a brigar e entram num consenso. E chegam com um consenso que 1 mais 1 é igual a 3. E o cara que tá certo, que diz que 1 mais 1 é igual a 2, diz assim, mas pelo menos está perto do 2, que é a resposta verdadeira, é melhor do que 5, né? Que seria muito idiota. E o que diz que é 5 diz, eu tô satisfeito, porque também não é 2. Agora, o consenso entre a verdade e a mentira sempre é uma mentira, ok? O consenso ele deve ser usado no nosso dia a dia para ver onde que a gente vai fazer o churrasco, na casa do fulano ou do ciclano. A gente vai fazer linguiça no churrasco, vai fazer cordeiro, vai fazer os dois, vai colocar picanha. Isso é um consenso. Mas na verdade, para estabelecer a verdade, na ciência, a gente não pode usar o consenso, percebe? O consenso ele nunca deve ser usado na ciência. A ciência tem que bater até
todo mundo entender que aquilo é verdade ou não. Não se pode usar consenso. Consenso não é devia ser proibido na ciência. Mas como é que Plutão foi rebaixado? Vamos lá. Simples. O pessoal fez uma reunião, tá? Na República Tcheca. Na República Tcheca. Eu nem sei onde fica a República Tcheca. Não sei se você sabe, mas eu não sei onde fica a República Tcheca. Eu conheço muitos países do mundo, mas não conheço a República... Não sei de onde fica a República Tcheca. E eles fizeram uma votação na República Tcheca, onde os astrônomos tinham que ir para a República Tcheca para poder votar. Podia votar por e-mail, que nem muitos astrônomos pediram? Não. Podia votar pela internet? Não. O cara tinha que pegar um avião e ir até o aeroporto da República Tcheca, que a gente nem sabe se comporta 9.000 astrônomos chegando na República Tcheca, e ir votar na República Tcheca. Percebe? Então o que aconteceu? Dos 9.000 astrônomos que deviam votar para o rebaixamento ou não de Plutão, só 4% deles foram para a República Tcheca. 4%. E desses 4%, a maioria dos 4%, ou seja, 2%, 3% do total de astrônomos, rebaixaram Plutão. Então você percebe assim, Plutão foi rebaixado por um consenso de uma minoria. Percebe? É como vamos supor o seguinte, para eleger o presidente do Brasil, todo mundo tem que votar no Rio de Janeiro. E aí? Vocês acham que mudaria alguma coisa? Mudaria, né? Mudaria, claro. Ou seja, por que as pessoas não podem votar onde estão? Mas não, o pessoal tinha que ir na República Tcheca para votar. Por que o pessoal fez isso? Escolheu um país que na República Tcheca. Por que não escolheram os Estados Unidos? Por que não escolheram a Espanha? Por que não escolheram a Alemanha? Por que não escolheram a República Tcheca? Desculpa quem for tcheco, mas... Desculpa, mas não, um país assim enorme, né? E, puxa vida, por que a República Tcheca? Então o pessoal foi... o pessoal que não foi para a República Tcheca, puxa vida, não pôde votar. E então, 4% dos astrônomos votaram e chegaram à conclusão que Plutão não é mais um planeta. Puxa vida. Então assim, o que foi isso? Foi uma ciência do consenso. Mas ainda assim, ela não foi uma ciência do consenso com feita de uma forma democrática, tá? Por isso que muitos astrônomos ficaram bravos, ou seja, eles não puderam ir votar, tá? Não tinha avião para todo mundo ir para a República Tcheca, por incrível que pareça. Então assim, eu vou falar aqui sobre um astrônomo que contesta o rebaixamento de Plutão. Não é um, são muitos astrônomos que estão contestando isso, tá? Esse astrônomo, o nome dele é Alan Stern, e o outro amigo dele aqui reclamando também, reclamando exatamente disso, de que não foi uma coisa democrática de verdade, Owen Gingerich, professor emérito de Harvard, presidente da Comissão da União Astronômica Internacional. Bom, eles sugeriam que o Sistema Solar tivesse 12 planetas. Eles não imaginavam que eles iam rebaixar Plutão para o Sistema Solar ter só 8 planetas, né? Então, esse professor de Harvard diz assim, que ele estava nos Estados Unidos e não pôde votar. Tá? Ele disse que gostaria que fosse possível ter um voto eletrônico. Alan Stern também concorda com ele. Ou seja, ele diz assim, eu não votei porque não estava no plenário. Apenas 4% estavam presentes naquele recinto. Não se pode nem alegar consenso entre a maioria, porque era uma minoria, era o consenso da minoria. Agora, olha só o que ele diz assim. Ele diz várias coisas interessantes. Ele diz assim, de acordo com Stern, foi uma decisão horrenda, ciência mal feita e jamais vai passar pela avaliação da categoria séria de astrônomos. Ok? Ele diz, essa comunidade internacional não tem como nos punir e os astrônomos continuarão usando Plutão como um planeta. Agora, vamos lá. Vocês sabem já quem ajudou a rebaixar Plutão como planeta, né? O Neil Desgraça Tyson, já falei sobre ele aqui. Pro pessoal que gosta dele, é o cientista mais sexy do mundo, ele é eleito pela revista People. Uau, o cara é feio pra caramba, mas tudo bem. Meu Deus do céu. E o cara não é um cientista de verdade, né? Tá muito longe disso. O cara é um ator, né? É um ator físico, né? Astrofísico. Um astro de Hollywood. Bom, vamos lá. A União Astronômica, a votação que aconteceu, dizia o seguinte: um planeta é definido por 3 coisas. Ele tem que orbitar uma estrela.
Plutão orbita uma estrela. Ele tem que ter massa suficiente para ter o formato esférico, tá? A gente vai discutir isso ainda, sobre o formato esférico, mas em tese, o que se conhece de Plutão é que ele tem um formato esférico, ou seja, o que o pessoal diz é que Plutão tem um formato esférico. Então ele está nesse item também. E ele tem que tirar todos os objetos, ou muitos objetos da órbita dele. Ou seja, ele não pode ter objetos na órbita. E o pessoal diz que Plutão não cumpriu esse requisito. Por quê? Porque no caminho de Plutão existe um planeta que é Netuno. Tá? Eles cruzam. A órbita de Netuno e Plutão cruza. Então os astrônomos que não gostaram do rebaixamento estão dizendo o seguinte, peraí, se Plutão não pode ser considerado um planeta, porque dentro da órbita dele tem Netuno, e o Plutão não conseguiu tirar Netuno do lugar, então, pera um pouquinho, então Netuno também não é planeta. Afinal de contas, Plutão está na órbita de Netuno, percebe? Além disso, eles dizem o seguinte, mas tem outros corpos menores perto de Plutão. Só que, diz aqui, a Terra, Marte, Júpiter e Netuno também têm corpos nas suas órbitas. A Terra orbita o Sol juntamente com outros 10 mil asteroides próximos. Júpiter é acompanhado de 100 mil asteroides troianos, que são aqueles asteroides que têm a mesma órbita de um determinado planeta. Então, peraí, se esses 4 planetas, Terra, Júpiter, Marte e Netuno, têm corpos na sua órbita, a classificação usada para tirar Plutão da categoria planeta retiraria esses outros 4 planetas da categoria planeta. Isso seria o razoável. Mas não, eles retiraram por votação. Por votação. Ciência feita por votação na República Tcheca. A verdade foi estabelecida em uma votação na República Tcheca, onde 4% das pessoas votaram, percebe? Alguém acredita que isso é ciência de verdade? Alguém acredita nisso? Vamos trocar os livros de ciência para colocar que agora o sistema solar tem um planeta a menos por causa de um cara que é o cientista mais sexy do mundo, que foi na República Tcheca e votou junto com outros loucos lá. Que é isso? Não é ciência. A ciência ela é incontestável. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou explicar o que é ciência de verdade com o exemplo da sismologia. Um cara, tá, fez o seguinte, isso aqui é um gráfico onde aqui embaixo está a distância de um terremoto e aqui está o tempo que demora para a primeira onda chegar no lugar. E ele viu o seguinte, numa determinada distância, o tempo é bem pequeno. Se eu dobro a distância, olha só, vai aumentando linearmente conforme eu aumento a distância, o tempo que demora para a onda chegar. Então ele falou assim, olha só, ele descobriu uma coisa. Os terremotos, quanto mais vai se afastando da origem, mais tempo demora, e é linear. Então ele traçou uma reta e disse, se eu pegar uma estação sismográfica bem longe, eu vou conseguir predizer qual que é o tempo de chegada. Olha só que legal, vou conseguir predizer qual que é o tempo de chegada. Vai chegar aqui, concorda? Todo mundo concorda com isso? Tá? Tem esses pontinhos aqui, ó, 5 pontinhos. Linearmente, ele diz, ó, vai chegar bem aqui. Não é isso? E adivinha o que aconteceu? Vou colocar o resultado no papel. O que aconteceu foi isso, ó. Ele errou. Ele errou. Ao invés de chegar aqui, como ele tinha previsto para essa distância, chegou aqui embaixo. Aí ele falou, pera um pouquinho, deve ser um erro desse ponto. Eu vou pegar um pouquinho mais para cá e vou ver se chega aqui em cima. Olha o que aconteceu. Puxa, o modelo dele errou de novo. Aí ele pensou, vou pegar um pouquinho mais pra cá e aposto que vai dar certo. O modelo dele errou de novo. Aí sabe o que ele fez? Ele traçou uma nova reta. Ele falou, olha só, o sismo, o tremor de terra, chega com uma velocidade no início e chega com uma velocidade diferente quando está mais longe. Ele pensou, o que pode ser isso? E ele propôs um modelo. Esse modelo dizia, tem uma crosta mais aqui em cima que tem uma velocidade de 6,5 km por segundo. A onda vai direto
para as estações, tá vendo? Sai daqui do tremor de terra e vai indo direto. Aí de repente, aqui embaixo tem uma outra camada muito mais, com uma velocidade muito maior, 8,1 km por segundo. E uma onda refrata nessa camada de baixo e ela viaja muito mais rápido aqui. Embora ela faça um percurso maior, como a velocidade dela aqui embaixo é muito maior, numa determinada distância, essa onda começa a chegar primeiro do que essa onda. E com isso, ele descobriu uma descontinuidade no planeta, que se chama hoje de morro, em homenagem ao cientista que descobriu isso, Mohorovics. Então, puxa vida, quando ele apresentou isso hoje é indiscutível. Por quê? Porque tem dados. E esses dados têm um modelo físico. E esse dado não tem outro modelo físico que explique esse dado. E todo mundo chegou a essa conclusão. E nós fizemos testes ao longo do tempo. E esse modelo é bom. Esse modelo é bom. Isso aqui é ciência de verdade, feito por um cientista de verdade. Agora, rebaixamento de Plutão como planeta, que a ciência feita agora nesses últimos anos, isso não é ciência de verdade. Isso é ciência do consenso, um consenso mal feito, um consenso que nem democrático é, porque é uma democracia de 4% vota na República Tcheca, né? Então assim, e tudo com base em coisas muito mais obscuras do que dizem. Rebaixaram Plutão para que no total, com certeza, isso o total no sistema solar tivesse o Sol e mais 9 planetas, totalizando as 10 representações de várias coisas que se tem no ocultismo. Tá errado isso, ok? Isso aí é utilizar a ciência de uma forma mal feita, tá? De uma forma paganizada, não verdadeira, tá? E para mim isso é uma monstruosidade. Assim como o Neil Desgraça Tyson, que representa isso, com o coletinho dele, cheio de solzinhos, etc. tal, representa isso, tá bom? Uma ciência pagã, uma ciência falsa, que tá bem longe da ciência de verdade. Ciência de verdade se faz com informações, coleta de dados, e não se faz com achismo, ok? Ciência de verdade é de verdade, a resposta é verdadeira, e não tem que agradar ninguém, ok? É isso. Por hoje é isso, muito obrigado, até mais.